Vídeos impertinentes 29. Estou aqui exercendo meu direito constitucional de liberdade de expressão. E eu queria falar sobre um assunto, assim, um pouco picante no sentido de provocação. Eu denominei professores de chinelos. Por que eu estou falando nesse assunto? Primeiro porque a questão da vivência, da profissão do professor é uma questão muito importante. Para mim, que sou educadora, sou professora e quando faço cursos de gestão nas instituições de ensino superior, como consultora, ou quando escrevo no meu blog, ou quando falo nos programas de TV, ou no programa de rádio, que eu tenho também uma rede de participações para tratar dos mais diversos assuntos, eu sempre defendo a importância do professor. A tal ponto que eu consideraria talvez a mais importante das profissões sob o ponto de vista do impacto social e do avanço que ele representa para a sociedade. É verdade que não há valorização devida dessa profissão por quem paga, por quem contrata, mas às vezes pelos próprios professores. Por isso é que eu dei esse nome a este vídeo impertinente, professores de chinelos. Por quê? Porque já me perguntaram várias vezes o que eu acho de um professor dar aula de bermuda ou de chinelos. Pode parecer uma bobagem, afinal de contas, trata-se apenas da vestimenta do professor. Mas para mim não é uma bobagem. É o reflexo de uma postura. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Se nós exigimos dos nossos alunos que eles venham de uniforme na escola básica, é porque a gente entende que a palavra uniforme vem lá de trás com a ideia de fazer com que as pessoas não se diferenciem e se sintam discriminadas em relação à sua vestimenta e sejam tratadas igualmente. Só que os uniformes variam nas escolas, né? Entre as escolas aqui e também nas escolas dos diferentes países. Há lugares, há países em que, por exemplo, na escola o aluno usa paletó, camisa social e gravata. Talvez porque a escola entenda que ele já tem que começar a aprender no futuro a se vestir adequadamente, porque provavelmente na profissão que ele vai seguir, ele tenha que usar coisas assim, ou a própria sociedade valoriza o homem vestido socialmente. Nós estamos num país tropical, tem muito calor, e cada vez mais a gente percebe que há uma modificação dos costumes da sociedade, no sentido de abrir um pouco mais, relaxar um pouco mais na cobrança de certas condutas. Se é verdade que os alunos estão cada vez mais despreocupados com que eles se vestem para ir, por exemplo, para uma faculdade, podem ir até de croque, podem chegar aí de shorts ou de camisa de manga cavada, é verdade que isso no ensino superior também está acontecendo em alguns lugares. E quando me perguntam o que eu acho disso, eu acho que isso está errado. Isso está errado porque o professor, desde o ensino básico, passando pelo ensino, incluindo o ensino fundamental e o ensino médio, e chegando à universidade, o professor não é apenas o principal agente institucional para o processo de ensino-aprendizagem. Ele precisa do aluno, mas ele se transforma no grande mediador do processo de aprendizagem e a importância dele é tamanha que nós sempre dissemos o seguinte: professor, além de tudo que você tem que fazer, de todo o seu papel, né, no apoio ao aprendizado do aluno, o senhor tem que lembrar que o senhor também tem que ser um exemplo. Professor, professora, um exemplo de pessoa, um exemplo de profissional, um exemplo de cidadão, um exemplo em todos os sentidos. Vocês devem se lembrar de professores que marcaram muito a vida de vocês. Todos nós temos os professores que nos marcaram. E no momento em que a gente acha que pode ir totalmente relaxado no sentido da vestimenta para a sala de aula, nós estamos passando que tipo de recado? Porque na maioria das profissões, a não ser as profissões, digamos, de trabalho mais manual, e que são profissões que trabalham menos com a questão intelectual, exige uma vestimenta compatível. Por que o professor acha que ele também não tem que se preocupar com isso? Eu, quando dava aula na universidade, eu dava aula no Ceará também, quando eu dei lá, às 1h30 da tarde, o calor horrível, a sala sem ar-condicionado, sem ventilador, telha de amianto, e quando eu penso nisso, eu me lembro que nem por um momento eu relaxei
achei, na minha preocupação, em estar bem apresentada para os meus alunos, em respeito a eles e principalmente a passar a imagem da importância e do cuidado, do carinho com que eu tratava a aula que eu ia dar. Então, no momento em que a gente abandona essa preocupação, pode parecer uma coisa menor, mas na verdade nós estamos vulgarizando a própria profissão docente. Assim como a gente não gostaria que o aluno viesse, colocasse o pé em cima da carteira, ou que viesse vestido como quem vai jogar uma partida de futebol para assistir a nossa aula, nós temos que dar o exemplo e ter o mínimo de compatibilidade entre o que a gente veste com o que a gente vai fazer. Isso serve para todas as profissões e com o professor não é diferente. Então, eu gostaria que os professores repensassem se a sua postura, passando inclusive pela sua vestimenta, não é um sinal importante da valorização que ele dá à sua atividade profissional e que ele espera que os alunos também tenham em relação à sua conduta futura na vida, porque nós temos que nos adequar ao ambiente em que a gente está. E o ambiente da escola é um ambiente que exige um pouco mais de formalidade. Não ganhamos nada com a informalidade que está sendo cada vez mais fomentada nas escolas e nas instituições de ensino superior. Ao contrário, eu quando estava na direção de uma universidade, a Faculdade de Direito mandou por escrito um pedido para mim se eu autorizava que os professores deixassem de usar paletó e gravata. E eu respondi que eu não podia autorizar que eles deixassem de usar porque não fui eu que exigi. O próprio curso chegou à conclusão que era importante que desde o começo os alunos aprendessem que quem milita na área do direito vai ter que usar paletó e gravata durante praticamente todo o tempo da sua atividade profissional. E por isso eles usavam paletó e gravata. E se eles entendiam que isso ainda era uma necessidade, eu entendia que eles deviam manter o exemplo. Portanto, eu não daria nem autorização para que eles viessem como eles bem entendessem, como também nunca obriguei-os a fazer isso. Eles mesmos chegaram a essa conclusão. E eles mantiveram o uso do paletó e da gravata. E eu acho que é uma coisa interessante que nós voltemos a valorizar a profissão do professor em todos os sentidos, inclusive na forma como ele se comporta diante da sala de aula e da forma como ele se apresenta na escola, para a sociedade e para os seus alunos. Se você concorda comigo, espalhe esse vídeo impertinente. Eu sei que há outros problemas imensos da educação, mas devagarzinho nós vamos tocando em cada um deles. Esse não deixa de ser o reflexo de outros problemas. Espalhe esse vídeo. Se você não concorda comigo, tudo bem, eu respeito. Obrigada.